Oi pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo e mais uma história. E quem aí gosta de ouvir histórias? Eu adoro ouvir histórias, mas eu também gosto muito de contar histórias. E hoje a Prof. Vanessa veio aqui para contar mais uma história da Bíblia. Isso mesmo, quem tem Bíblia, pega a tua Bíblia aí e marca lá, ó, para depois o papai e a mamãe contar a história lá da Bíblia para vocês, para eles conferir. Lá no 1 Samuel, a partir do capítulo 17 da nossa Bíblia, a Prof vai contar uma história muito legal. Há muito tempo atrás, tinha um homem chamado Davi. Isso mesmo, Davi. Davi era um homem muito pequenininho e ele era pastor de ovelhas, ovelhinhas. Vocês acham que é fácil ser pastor de ovelhas? Não! Várias vezes lá no campo, Davi teve que lutar contra leão para salvar suas ovelhinhas do perigo, lutar contra ursos grandão para salvar suas ovelhinhas do perigo. E Davi lutava com esses ursos, com esse leão, e ele sempre ganhava, ele cuidava muito bem das suas ovelhinhas. Mas um dia estava acontecendo uma guerra lá com o povo de Deus, lá com o povo de Israel, o povo de Davi. E os irmãos do Davi estavam lá nessa guerra. E o papai do Davi perguntou para Davi, disse assim, ó, Davi, eu preciso que tu vá lá e vê como teus irmãos estão. Traga notícias dele para mim e também leve um pouco de comida para eles, que eles estão lá na guerra. Davi, muito obediente, pegou tudo que o pai dele mandou e foi até lá o campo onde estava acontecendo aquela guerra. Sabe o que estava acontecendo lá naquele campo, lá na guerra? Tinha o povo que estava contra o povo de Deus. Isso mesmo, os filisteus estavam contra o povo de Deus. E eles queriam todos os dias botar muito medo no povo de Deus. Então Davi foi lá ver o que estava acontecendo. Quando Davi chegou lá, perto daquele povo, vocês nem sabem que Davi viu. Davi viu um gigante, isso mesmo. Tinha um gigante chamado Golias naquele lugar, que todos os dias estava indo lá para o povo de Deus colocar medo neles. E o gigante Golias falava assim, ó, eu quero ver quem é que vem me desafiar. Eu quero ver quem vai ser de vocês que vem lutar contra mim. Olha, crianças, o tamanho desse gigante. Olha aqui, ele nem cabe aí, ó, na tela. O gigante Golias era muito grande, muito forte. Davi viu aquilo e foi lá correndo lá pros soldados. E os soldados estavam apavorados. Ai, o que vai acontecer com a gente? Olha o tamanho desse gigante. Olha a cara feia dele. Os soldados estavam apavorados. E o rei daquele lugar falou que quem derrotasse aquele gigante iria ganhar muitas riquezas e também a filha dele em casamento. Davi ouviu aquilo e não gostou nada daquele gigante estar amedrontando o povo de Deus. E foi lá perguntar para os soldados, quem é esse homem que amedronta o povo de Deus? E os soldados falaram, esse homem é o gigante Golias, muito forte, muito grande. E todos estavam com medo do gigante Golias. Mas Deus mandou Davi. Isso mesmo, Davi foi lá falar com o rei. Eu vou lá falar com esse rei. Porque eu não vou deixar o gigante Golias amedrontar o povo de Deus. Davi foi lá falar com o rei e disse, rei, eu posso lutar contra o gigante Golias? E o rei ficou assim, Davi, mas tu é tão pequenininho, como que tu vai lutar com aquele gigantão? Davi ficou pensando e disse, eu vou no nome de Jesus, no nome de Deus, lutar contra aquele gigante. Então, Davi
foi se preparar, né, para lutar contra o gigante Golias. O rei queria dar um monte de coisa pro Davi colocar. Queria dar chapéu, queria dar escudo, queria dar espada, queria dar um monte de coisa. Mas Davi não quis nada dessas coisas. Davi, sabe o que Davi fez para lutar contra o gigante? Davi foi até o riacho, pegou pedrinhas, colocou dentro da sua bolsa, aqui, dentro da bolsinha dele, e foi lutar contra o gigante Golias. Isso mesmo, porque Davi era um menino muito corajoso e ele foi lá lutar contra o gigante. Enquanto ele estava indo, o gigante estava se aproximando dele. Quero ver quem é que vai me derrotar. Quando o gigante viu Davi, aquele menininho pequenininho, ele começou a rir da cara de Davi. É você que vem me desafiar? Davi disse assim, ó: eu não vou contra você nem com espada, nem com dardos, nem com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante estava preparado com as suas armaduras para pegar e acabar com Davi. Mas Davi, vocês nem sabem o que aconteceu. Ele foi correndo até o gigante, pegou a sua pedrinha e disse: em nome do Senhor dos Exércitos. E tocou a pedrinha bem na cabeça, bem na testa, assim, ó, do gigante. Tom! Sabe o que aconteceu? O gigante caiu. Davi, mais do que depressa, correu até em cima do gigante. Tchum! Pegou a espada do gigante, ó, cortou a cabeça do gigante fora. E Davi venceu essa guerra, porque Davi tinha Deus. Davi foi em nome do Senhor contra aquele gigantão e ele venceu. E o Davi venceu. O Davi venceu. Isso mesmo, crianças. Quando a gente tem Deus, quando a gente coloca Deus na nossa frente, nas nossas coisas, nas nossas batalhas, Deus sempre vai honrar e sempre vai nos ajudar. Assim como Deus ajudou Davi naquele dia a vencer o gigante Golias, ele também está disposto a vencer, a fazer você vencer todas as dificuldades que você tem na sua vida e que a sua família também tem. Então, que a gente sempre coloque Deus em primeiro lugar, assim como Davi fez. Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. E pela força de Deus, Davi venceu o gigante Golias, que perdeu. E essa, crianças, foi a nossa história de hoje, de Davi e o gigante Golias. Eu espero que você tenha gostado dessa história, certo? Então a prof deixa um beijo e um abraço e até a próxima história. Tchau!